Às vezes você pensa que estudar 2 a 5 horas por dia ou um dia antes da prova vai te gerar uma nota acima da média ou ali beirando um 10. Eu já fiz isso e eu me arrependo de ter feito isso porque as minhas notas foram bem para baixo. Vamos falar que se eu não tivesse cometido esse erro, não estaria gravando esse vídeo agora. Não teria conseguido criar um método de estudos que funcionasse para mim e não estaria passando isso para vocês. Bom, não adianta nada você estudar 5 horas antes da prova ou 5 horas por dia durante o mês inteiro, um dia antes da prova ou de algum teste importante, e não absorver nada. Não adianta você fazer isso, porque você precisa entender uma coisa: trabalho duro é diferente de trabalho inteligente. Sabendo disso, você sempre vai conseguir procurar um porquê das coisas, o porquê isso acontece, e é justamente esse porquê que vai despertar a sua curiosidade por aquela coisa. Com a curiosidade, você vai conseguir entender o porquê das coisas e vai se aprofundar bastante ao ponto de responder qualquer questão que tenha uma palavra ou enunciado seja diferente, porque você teve a curiosidade e com a curiosidade você conseguiu ter o gosto por aquela matéria, porque você foi curioso ao ponto de se aprofundar naquilo, e gostando de estudar aquela matéria por curiosidade, o que é que você ganha? Notas altas. Não existe um segredo, existem métodos e estratégias que provavelmente você já viu aí no YouTube. Tal método para estudar, tal método para tirar 10, tal estratégia vai te levar a ser o melhor aluno da sala. Isso realmente existe, mas para algumas pessoas. Você já deve ter visto milhares ou centenas desses vídeos e pensou: poxa, mesmo com esse método que parece ser fácil, eu não consigo aprender nada. Mas você nunca ou já pensou e não aplicou a forma de estudar inteligente? Eu vou explicar isso agora, calma. Bom, não adianta ver os melhores vídeos com os melhores professores se você não consegue aplicar tudo aquilo que eles mostram ali no vídeo. Não adianta você fazer 10 redações por semana se sempre que sua redação for corrigida por algum professor ou por uma inteligência artificial ter o mesmo erro. Não adianta você fazer 50 questões por dia enquanto você não estudar da forma correta. Tudo que eu falei aqui, se você não estudar da maneira correta, não vai andar para frente. Você não vai aprender. Quando você está estudando o método Pomodoro, você percebe que são 25 minutos ou 20 estudando sem distrações. Por quê? Porque ali você realmente vai aprender. Você vai estar se aprofundando no conteúdo durante 20 minutos, pausa de 5 minutos, para fazer algo que não relaciona o celular. Você não pode tocar no celular, porque vai ser algo que vai tirar o seu foco da matéria. Você deve preparar alguma comida, fazer alguma coisa longe do celular. Bom, tenta pensar assim: eu vou assistir tal conteúdo, vou assistir a aula de tal professor de matemática. Essa aula me ajuda a entender o conteúdo 100%? Ou eu preciso procurar mais aulas, preciso fazer mais exercícios para que eu tenha prática e errar, sei lá, 1 de 10 questões? Você tem que pensar nisso, sempre se aprofundar. Se essa questão tivesse números maiores, números com vírgula, se tivesse um enunciado diferente, será que eu conseguiria resolver no mesmo tempo que eu fiz essa agora? Será que eu conseguiria fazer essa questão se tivesse um enunciado diferente? Será que se fosse numa redação com um tema diferente, eu conseguiria pensar no mesmo tanto de... A palavra fugiu agora. Se eu fosse tratar de um tema diferente, será que eu conseguiria ter o mesmo tanto de repertório sociocultural, mesmo tanto de argumentos? Será que eu conseguiria pensar nos 5 fatores, eu acho que é fatores, que devem estar na conclusão? Será que eu conseguiria fazer no mesmo tempo? Conseguiria pensar da mesma forma? Ou eu precisaria ter um pensamento mais crítico, um pensamento mais leve? Você tem que pensar dessa forma. Assim você vai conseguir se aprofundar mais, conseguir
ter mais gosto por estudo, você vai ter mais curiosidade ao ponto de conseguir gostar de estudar. Cara, tenta ler umas 10 vezes. Muitas pessoas falam para ler mais de uma, duas, três vezes, mas tenta ler umas 10 vezes, tenta extrair o máximo de informações possíveis daquela questão e vai anotando todas as informações. Vamos supor que uma questão de matemática seja sobre essa fórmula e eu preciso achar tal número para substituir tal letra, então eu vou extrair o máximo de informações para conseguir substituir o máximo de coisas para que a questão fique mais fácil para mim e eu consiga resolver em um tempo mais rápido. É isso que me faz ter um GPA americano tão alto, quase 4, né? Na verdade, na escala americana de 4, meu GPA é 3.55. Então é isso que me faz tirar notas altas, é isso que me faz ser um dos melhores alunos da sala. É isso que me faz ser tão curioso e gostar de estudar. Apesar de não ter tanto tempo, eu consegui encaixar tudo pela curiosidade. Eu tive a curiosidade de tal matéria, consegui tirar 10. Por exemplo, esse bimestre em matemática, eu fui um dos alunos que tirou 10. Então, a resposta real que você queria tanto de como tirar 10 sempre ou quase sempre, pelo menos de um 9 para cima, a resposta é essa: crie intimidade com a matéria, faça o que você gosta. O que você gosta? Ter curiosidade sobre as coisas. Você tem curiosidade sobre tal assunto, você gosta. Se você tiver curiosidade sobre a matéria, perguntando por que isso acontece, você consequentemente vai gostar daquela matéria. Gostando daquela matéria, notas mais altas. Por quê? Porque você vai estudar mais, vai se aprofundar mais na matéria. Também tem a questão da inteligência artificial, né? O ChatGPT, entre outras inteligências artificiais. Cara, entenda uma coisa, pelo amor de Deus, não pega a resposta no ChatGPT. Não peça para ele responder as questões por você. Tenta responder você, pede para o ChatGPT. Ele é uma ferramenta muito rica, que ele tem informações de vários sites. Então pede para que ele consiga te explicar de uma forma melhor. Peça para que ele consiga explicar aquele determinado assunto. Peça para que ele possa, peça para que ele possa explicar de uma forma que você entenda. Peça para ele te passar uma lista de exercícios, para ele corrigir os exercícios, mas não peça a resposta a ele. Não peça a resposta a ele, porque isso vai acabar virando um vício seu. Você sempre que, professor passou tal assunto, professor passou tal atividade, vou usar o ChatGPT para responder e ficar livre. Não, você não pode pensar assim. Se você realmente quer ter notas altas, se você quer estudar fora do Brasil, você precisa de um GPA alto. E para o GPA alto você precisa ter umas notas boas. E aqui no Brasil também você precisa ter notas boas para entrar na universidade. Isso também chama a atenção de universidades de fora, se a sua escola tiver parceria. Porque quando você chegar ali na hora da prova, você não vai ter o ChatGPT para te ajudar. É você, sua cabeça e Deus ali. É você, sua cabeça e Deus. Se você for ateu, aí você e sua cabeça. De qualquer forma, essa minha estratégia, é isso que eu uso para estudar, para gostar de estudar. Eu uso a curiosidade, eu uso o porquê das coisas para que eu possa ter o gosto de estudar, para que eu possa conseguir ter mais intimidade com a matéria. Como eu falei, essa é a estratégia e o método que eu uso para que eu possa ter mais intimidade com a matéria e tirar uma nota maior. Bom, espero que eu tenha te ajudado até aqui, espero que dê tudo certo para você na escola, em qualquer área da sua vida. Eu peço de coração que você deixe o like, comente alguma coisa para que eu possa ter mais ideias de conteúdo para o próximo vídeo. Vai que o próximo vídeo seja sobre o seu comentário. Eu leio todos os comentários, eu sei que eu tenho poucos inscritos e, enfim, poucas visualizações, mas eu estou tentando aqui ajudar o máximo de pessoas possível. O máximo de pessoas que eu alcançar, eu vou estar satisfeito de coração. Se inscreve para não perder nada
e até o próximo vídeo. Tamo junto.